Tudo bem, pessoal? Bom, vamos começar mais uma sessão de respostas a perguntas e comentários do meu canal. Eu preciso fazer um adendo primeiro sobre a questão da política. Como vocês sabem, existem níveis em que você pode discutir política. Tem a forma mais superficial e ordinária, que é você falar sobre as notícias que saem na mídia, sobre a política e sobre partidos e políticos, e tem a parte mais elevada, mais profunda da discussão. São poucos os que chegam nesse nível. Nem mesmo comentaristas políticos por profissão muitas das vezes conseguem chegar nesse nível, justamente porque se apegam ao primeiro nível mais básico e somente possuem uma noção sobre a política mais elevada. Para você fazer análises políticas mais elevadas, em primeiro lugar você precisa saber que não se trata de discutir ideologias, e sim que há duas grandes filosofias políticas por trás. Eu dou ênfase na palavra filosofia, porque são um conjunto de ideias e conceitos que irão determinar a maneira como você vê a si mesmo, as demais pessoas e o mundo à sua volta. Então vocês percebem logo que não é algo que você aprende assim numa frase, não é? É lógico que isso demanda estudo, tempo e a leitura de muitos livros, testemunho da análise de comentaristas hábeis, etc. Logo você percebe que há duas grandes correntes no mundo da filosofia política, que são o comunismo ou marxismo e o conservadorismo. Repetindo, o comunismo ou marxismo e o conservadorismo, ou seja, são duas. Note que falo da filosofia conservadora, e não falo conservador em termos do senso comum. Afinal de contas, repito, aqui não é canal de youtuber. Meu canal está situado na categoria Educação no YouTube e estou aqui para fazer um trabalho sério. Muita gente que se diz conservadora por aí, por exemplo, sequer sabe o que é o conservadorismo de verdade, o que prega. Aí eles mesmos se comportam de maneira caricata ou se resumem a uma frase ou outra, uma bandeira ou outra e pronto. Já se julgam grandes figuras do conservadorismo nacional. De modo que, para você ser um analista mesmo, você precisa saber de ciências sociais, psicologia social, filosofia, geopolítica, economia, globalismo, não confundir com globalização, etc., só para começar. Existe um lado do espectro político que erroneamente vê a palavra social, por exemplo, em ciências sociais e psicologia social e já pensa logo que, isso é de esquerda, o que, como disse, é errado. Há um conceito muito defendido entre as doutrinas de esquerda que prega que precisamos ocupar espaços. E o que a direita parece fazer? Isso aí de coisa social é coisa de esquerdista. Deixa lá mesmo espaço com eles. Mas isso aí é inteligente? Os primeiros conteúdos do meu canal foram feitos para divulgar as ideias do escritor, professor e filósofo Olavo de Carvalho. Ele também já foi muito identificado com um lado. Fez muitas críticas para o outro, intercaladas com críticas ao seu próprio, se é que tinha lado. Quando digo se é porque assim como ele, aliás, aprendi com ele, que você deve se colocar acima disso. Bom, não é o meu papel declarar um lado. O meu papel é só analisar e pronto. Que vocês julguem o lado. Acontece que vocês vejam, eu fiz um vídeo intitulado Psicologia Social, a polêmica do Volkswagen Polo. O Brasil é um país homofóbico? Daí que irresponsáveis e ignorantes dos dois lados responderam sem ver. Dá para perceber que responderam sem ver. Um lado que provavelmente tem algum tipo de problema real ou não com homofóbicos, porque já falei aqui sobre realidade psíquica, me respondeu como se eu estivesse do lado dos homofóbicos, que tinha que queimar os gays, que tinha que boicotar o Volkswagen Polo. Mas o que foi que eu falei, meu Deus do céu? Até não brinquei e disse, olha, se quiserem me dar um Polo eu aceito, já que estavam querendo se livrar do carro. E o outro lado respondeu algo como, você está do lado dos gays, você diz que gay não pode fazer nada, mas faz, que são perseguidos, que o Brasil não gosta deles. Um tal de Maciel. Eu disse isso, seu Maciel. Onde que eu não ouvi? Nem poderia ter dito, porque em absoluto que isso não é a minha opinião. Ora essa, tem até um dos meus primeiros vídeos em que eu falo, por exemplo, do fenômeno da generalização e conto um caso que acompanhei de um gay que jurava que tudo era homofobia, mas obviamente que não era. Era coisa da cabeça do sujeito, mania de perseguição. Então eu te peguei.
Você está dizendo que todo gay que reclama tem mania de perseguição, que é mentiroso. Não. É como o Olavo dizia, aqui no Brasil você tem que explicar, depois desenhar a explicação e por fim explicar a explicação do desenho. Quando é que você, seus analfabetos, me desculpem pelo palavreado, mas quando é que você e seus analfabetos vão parar de tentar achar uma opinião escondida, uma mensagem subliminar em algo comunicado objetivamente? Tá? Então não estou ofendendo todo mundo do meu canal, obviamente, tá? Estou defendendo quem está se colocando nessa posição, tá? Então o sujeito diz, a grama é verde, e penso, mas será que na verdade essa não é uma deixa, porque na verdade ele queria dizer que é azul? Pior, uns ainda pensam, talvez seja do clube gramista. Porque é assim, né? Você sempre tem que estar falando em nome de algum grupo, não pode ter sido iniciativa própria, etc. Então volto a repetir, eu como analista, dei uma resposta neutra e imparcial, como toda análise deve ser. A gente pega um tema e diz, se seguirem pelo caminho A consequência é essa, e se seguirem pelo caminho B, a consequência será esta. Não tem torcida ou apontamento de qual caminho devem seguir. E eu disse que o Brasil era um país homofóbico, seu Maciel. Prove. Como no caso da outra lá, se vier com mais gracinhas é bloqueio e com calúnia e difamação é processo. Também não quero ver gente aqui dizendo coisas como, mas não fique amargurado, com raiva. Aqui a gente responde e passa. Como é canal de educação, tem que responder. Não tem dessa de ignorar. A gente tem de encarar isso daqui como uma sala de aula. Ao menos essa é a minha visão. Eu encaro isso aqui como uma oportunidade de democratizar, de dar mais acesso às pessoas à psicologia, à filosofia, que aprendam a refletir mais sobre suas próprias vidas e sobre o mundo em que vivem. Então tudo isso está relacionado à minha vocação e, em consequência, a uma missão de vida. Eu acho que isso que estou fazendo, e as pessoas estão percebendo isso, acertando, errando, recebendo dicas para melhorar tudo, como eu recebi nesses dias. Então muita gente está percebendo qual é o intuito do canal, né? Vocês percebam que, por exemplo, no caso do Depp da Heard, eu não encaro a coisa toda como uma fofoca. Eu venho aqui, falo o que aconteceu e saio. Não é isso. Só pelos vídeos do Depp da Heard vocês perceberam tudo que já discutimos sobre psicologia? Os assuntos? A gente já falou sobre codependência, dependência química, psicopatia, histrionismo, borderline, leitura fria, manipulação, terapia de casal. Ou seja, eu sempre faço uma ligação com algo interessante, com algum ensinamento. Eu acho que você pode ter bons conhecimentos sobre psicologia sem ser psicólogo. Assim como hoje as pessoas, quando têm dor de cabeça, vão tomar um analgésico ou procuram uma receita de vitamina D quando não tomam muito sol. Esse é um dos objetivos aqui. Outra questão que a gente teve foi de uma seguidora que veio discutir a minha escolha de palavras. Bom, pelo que eu entendi do comentário, a única coisa que peguei foi que ela não gostou de eu ter usado a palavra preconceito. Ainda lá nesse caso do vídeo do Polo. Por que, Frederico, você não entendeu? Não sabe ler? Tem gente aqui que está escrevendo sem ponto, sem vírgula, sem nada. Os pensamentos não estão ordenados. Então não dá para decifrar, parece outra língua, o texto não tem pé nem cabeça. E eu só ressalto isso para ensinar sobre psicologia de novo, porque isso é grave, pessoal. Qualquer dia posso falar mais sobre o assunto. Quem não sabe escrever não domina a língua pátria, não sabe pensar direito. Isso não é opinião, tem estudo sobre isso. A parte do cérebro responsável pela estruturação e ordenação dos pensamentos fica defeituosa. Então isso pode fazer até mesmo que o sujeito concilie ideias contrárias dentro de si. Concilie entre aspas, né? Quase como um maluco. Já digo de antemão que vou apagar daqui para frente comentários assim. E também comentários como desse Maciel. Porque é sabido que muita gente abre um vídeo e já corre em seguida para os comentários ver se vale a pena continuar assistindo o vídeo ou não. Aí vamos supor, se deparam lá com a fala do Maciel dizendo que estou defendendo algo que não estou. Ou pior, estou defendendo algo e o Maciel diz que estou defendendo o contrário. Então isso induz muita gente ao erro. Por isso essas pessoas têm até que ser bloqueadas. Então tá bem explicadinho que isso não é censura, não é que não quero ser contrariado ou ouvir opinião contrária.
porque você não pode discordar de mim se você nem ao menos entendeu o que eu quis dizer em primeiro lugar. Tá certo? Isso é questão de lógica. Voltando ao comentário da moça, eu já fiz um vídeo explicando sobre essa questão do peso de palavras. Às vezes o senso comum vai dar um peso para uma palavra que não tem esse peso em absoluto, que é uma palavra técnica e os técnicos não dão esse peso. Ou seja, o povo pegou e deu um novo significado para aquilo. Na psicologia, por exemplo, quando a gente usa a palavra transtorno, isso é quase como que uma palavra neutra, não tem esse peso de você é um transtornado, que o povão dá, quase que como um xingamento. Não vejo por que então de eu ter de explicar tudo de novo. Também sobre preconceito, eu nem entendi muito bem a sua colocação. Se você tem um caso de homofobia que seja, não é um preconceito contra uma orientação sexual? Um caso de racismo não é um preconceito racial? Então tudo isso é preconceito. Não tem dessa de, isso ultrapassa o preconceito. É racismo ou homofobia? Então você está muito enganada. Não é como eu já disse em outro vídeo. O sujeito é tão triste, mas tão triste que a depressão. Para você ser diagnosticado com depressão, precisa de mais do que isso, de outros critérios. E também, pessoal, de novo, eu insisto aqui em como o povo desvaloriza o trabalho do psicólogo. Duvido que discutam assim com um médico. Isso daí de você querer discutir comigo por terminologias é a mesma coisa de você ir lá palpitar com o Papa de como é feita a missa. É ensinar pro Cristiano Ronaldo que quando você chuta pro gol faz ponto, tá entendendo? Para vocês verem que eu não exagero. Não teve uma moça que leu lá numa capa Psicólogo Frederico e Amada e não veio me advertir? Mas essa aí é a psicóloga Sharon Curry. Ou seja, ela viu a foto da Dra. Curry lá do caso do Depp e meu nome na capa, que no caso sou eu que estou expondo, mas ela pensando que era uma legenda da foto. Então é isso, pessoal. Também dizer que estou devendo uma resposta a uma seguidora, acho que é Neide o nome dela. Não que ela tenha me perguntado nada, mas eu fiz uma observação e o comentário dela foi interessante, porque imediatamente eu pensei em temas para um vídeo. Então fique tranquila, não é para puxar orelha nem nada, é que só achei interessante mesmo seu comentário de verdade, tá? Então por isso eu resolvi fazer um vídeo sobre ele. E eu adoro receber comentários aqui, tá bom, pessoal? Então é isso, um grande abraço a todos e até a próxima.